Olá pessoal, continuando a saga aqui dos mitos das criações dos mundos. Mundos porque cada cidade, cada país tinha seu próprio mito de criação. A gente chama de cosmogonia. No século 7 de Cristo, existiu um rei assírio chamado Assurbanipal, alguns chamam Assurbanipal. Ele foi um rei, a Síria foi um grande e importante império, tanto é que a própria Bíblia fala que, até na história de Jonas, que foi enviado para Nínive para protestar contra ela, porque eles entravam e saqueavam e destruíam Israel quando dava na teia. Então era odiado, os ninivitas eram odiados pelos judeus. E a história é uma história desse rei de Nínive. E esse rei, ele é lógico que um rei é bom para uns e péssimo para outros. Para o seu povo, ele promoveu o desenvolvimento, o crescimento à custa, lógico, como todos os reis da época, de guerras e saques e pilhagens. A história é sempre a mesma. E esse rei construiu uma grande biblioteca no passado. Grande, assim como a biblioteca de Alexandria, que foi destruída. Esse também construiu uma grande biblioteca no passado, onde se tinha registros não em escrita, né? Porque o que se usava era ainda a forma cuneiforme, os escritos cuneiformes, que é esse aqui, ó, esse gravado em tabuetas de barro, de argila, né? Então não eram letras como nós conhecemos, não. E nessa biblioteca existia de tudo, sobre astronomia, ciência, mas uma coligação de babilônios, de citas e medos invadiram numa dessas invasões a Nínive, de uma dessas disputas. Eles destruíram o palácio e destruíram a biblioteca dessa grande biblioteca da antiguidade. Eu fico pensando que se nós tivéssemos em mãos todos esses registros, o salto que talvez a gente já tivesse dado na humanidade, né? Com a da Alexandria, com outras que foram destruídas por invasão porque era assim, você invadia um país, invadia uma nação, lutava contra ela e vai destruindo o que tivesse para causar maior dano. É igual às guerras de hoje, né? Que a gente tem visto. Pois bem, esse rei, Assurbanipal ou Assurbanipal, ele construiu na cidade de Nínive essa biblioteca. E ela foi destruída por conta dessa invasão, mas por volta do ano de 1849, um arqueólogo britânico, e eu particularmente tenho as minhas teorias, né, de como que se dá porque é século XVIII, século XIX, século XX, a arqueologia ela deu um boom, né? Eu penso que por conta da reforma protestante de Lutero, e com 100 anos depois as pessoas estavam lendo a Bíblia e começaram a ver um interesse pela Bíblia e principalmente de tentar provar, né? Porque é uma loucura isso, porque arqueólogo cristão ele tenta provar o seu lado, ele não está muito preocupado com a história mesmo em si. Ele quer provar que a Bíblia é verdadeira. Pois bem, essa é a minha teoria, que depois de Lutero houve um grande interesse, porque de 100, 200 anos depois o povo estava começando a ver as contradições e as coisas que não batiam na Bíblia e vamos atrás para descobrir como é que é isso. E esse arqueólogo britânico Austen Henry, em 1849, na região tentando descobrir algum fragmento arqueológico, ele se depara com esse grande achado dessa grande biblioteca de Nínive, né? Que foi no século 600 e pouco, século 7 antes de Cristo.
E nele foram encontradas, alguns dizem, entre 20 e 30 mil tabuetas de argila. Dessas 20 mil ou 30 mil plaquetas de argilas, tabuetas de argilas, tem lá dois achados importantes, que são as duas plaquetas, 12 plaquetas, que vai contar toda a epopeia de Gilgamesh. E também tem a Enuma Elish, que é a que esse achado é tão importante para vocês terem ideia, que até hoje que é muito comum você ver hoje no History muitas histórias, e se despertou muitas crenças dizendo que eram os deuses astronautas, porque o Enuma Elish ele vai falar de questões assim, que a humanidade como conhecemos hoje ela é fruto de uma invasão alienígena, mas isso eu contarei, não farei um outro vídeo para falar sobre isso. Mas Enuma Elish também foi encontrada ali, e lógico, não completinha, né? Porque como o material é muito frágil, há muitas partes se perderam. Pois bem, nessa biblioteca que foi descoberta pelo arqueólogo inglês, se achou essas 12 plaquetas, e conta a epopeia de Gilgamesh. E quem foi esse Gilgamesh? Esse Gilgamesh foi um rei, diz até que ele foi o quinto rei da Suméria, e ele era filho da deusa Ninsu. Ele era, 2 terços dele era divinos e 1 terço era humano. E conta que ele era filho dessa deusa Nisum. Agora, quanto ao seu pai, tem duas versões. Uma é que ele fosse filho do Lugalbanda, que era um outro deus herói, e a outra é que o seu pai foi um sacerdote. Esse Gilgamesh, ele era o camarada mais forte, um ser mais forte que existia naquele tempo. Ele tacava o terror, ele não tinha papo com ele não. O bicho era porreta mesmo. Então, assim, ele era muito temido, muito temido. Ele tinha a característica dele, que se ele olhasse para uma mulher e ele quisesse aquela mulher, ferrou. E tinha muito problema. Às vezes a pessoa ia casar e ele dizia, não, eu quero possuir ela antes do que o marido. Você imagina a ira que esse Gilgamesh foi despertando na população, né? E não só isso, a turma começou a reclamar os deuses, que ele era um cara muito ruim, que ele era um ser muito ruim, ele estava despertando muito ódio dos seus, vamos dizer assim, dos seus conterrâneos, né? A turma tinha muita raiva, porque ele era muito arrogante, ele era arrogante com todo mundo, ele não estava nem aí, ele se achava o fodão e pronto. Quem quisesse gostar, gostasse. E era imbatível, ninguém conseguia destruí-lo, ninguém conseguia vencê-lo. Imagina um ser 2 terços divino e só 1 terço humano. Ele fazia o que ele queria, ele tocava o terror. Então, a população começa a invocar os deuses, pedindo para que os deuses intervenham. O negócio está muito zoado, né? Já que ele era 2 terços divino, a quem se recorrer contra um ser desse? O uso da força, não tinha uma metralhadora para matar o cara. Então recorreram a quem? Aos deuses. Né? Se recorrer aos deuses, que estava insuportável viver com o Gilgamesh daquele jeito, fazendo o que queria, tocando o terror do jeito que queria.